reina, Senhor, sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos, sobre tudo que temos e somos, pois tudo vem de Ti, e para Ti voltaremos. Eu correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por Ti. Eu correrei para Ti, meu Senhor, por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por Ti. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louve ao Senhor aí onde você está, na sua casa, junto conosco, em espírito e em verdade. E o Senhor promete sarar a nossa vida, o nosso coração, a nossa terra. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente.
teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quero cumprimentar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Você que está em seu lar, nessa quarta-feira à noite, nós queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse culto, que está no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 28.
que nos faz refletir um pouco sobre tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos atravessando, sofrimento de muitas pessoas. Eu quero conversar um pouco com você nesta noite sobre esse versículo da palavra de Deus, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queria orar com a sua família nesta hora. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está na sua casa nesta hora, cada família reunida, cada pai, cada filho, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja contemplando o desejo do coração, o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus também, falar conosco através da Tua palavra, daquilo que o Senhor escreveu, ó Deus, há tanto tempo atrás para as nossas vidas, mas que é tão atual nos nossos dias, que é tão real para a nossa vida. Eu quero, Deus, te louvar e adorar o Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Eu quero, Deus, agradecer a Ti, porque o Senhor é assim, porque o Senhor é dessa forma, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é soberano, porque todas as coisas cooperam para o bem, Senhor, não para o mal, mas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Te conhecem, daqueles, Deus, que podem, ó Deus, usufruir da Tua misericórdia, e daqueles que são chamados, Senhor, separados com um propósito específico. Pai querido, contempla cada família nesta hora, e venha falar conosco, Deus, venha tocar o nosso coração, venha reacender dentro de nós a nossa confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas, em nome de Jesus. Esse versículo está inserido num contexto maior, em que o apóstolo Paulo vai discorrer sobre a vida espiritual, o momento de oração, a maneira como as pessoas intercedem, a participação de Deus nessa intercessão, nessa oração. Ele também vai revelar que Deus tem uma vontade, que Deus tem um coração, existe uma mente onde os pensamentos de Deus estão guardados, que também existe um plano maior por trás de tudo que acontece na vida individual daqueles que amam a Deus, são chamados segundo a sua vontade. E talvez uma das coisas mais difíceis de nós entendermos, principalmente nos nossos dias, é o que é que o sofrimento contribui em alguma coisa para a minha vida. Eu fico observando o que é que, por exemplo, a morte de alguém pode contribuir para o crescimento, para a edificação de uma outra pessoa. O que é que a necessidade de elementos básicos dentro de casa, a falta de alimento, pode ajudar para que eu possa crescer mais com Deus. O que é que o sofrimento de uma enfermidade que coloca alguém no leito de UTI durante alguns dias pode contribuir para que a minha fé saia fortalecida. E olhando para esse texto, eu vejo algumas coisas que são importantes nós compreendermos na vida cristã. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que quem conhece a Deus, conhece também a sua soberania. Quando a gente fala em soberania, a gente fala de um aspecto do caráter de Deus, de quem Deus é, de uma característica, de uma vertente de Deus, que na verdade o define como alguém muito grande, muito soberano, muito Senhor, muito livre, muito além daquilo que nós podemos imaginar.
Quando nós falamos em soberania, nós falamos em independência, em uma liberdade grande de Deus ser quem Ele é. E a Bíblia diz que no versículo 28, o apóstolo Paulo começa esse versículo dizendo: nós sabemos, ou eu sei, que todas as coisas, ou seja, a soberania de Deus, o trabalhar, a maneira como Deus faz as coisas, era alguma coisa conhecida pelo apóstolo Paulo. Não era algo que ele estava se surpreendendo com Deus. Ele já conhecia que Deus era desta maneira. Ele viveu algumas experiências onde ele pôde perceber que Deus é muito maior do que ele imagina. E no versículo 26 vai mostrar essa grandiosidade de Deus. Primeiramente, até mesmo falando no seu relacionamento para conosco. Veja, no versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito desse Deus que é soberano, Ele intercede por nós. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós somos limitados, porque nós somos pequenos, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós temos a nossa vida muito definida por aquilo que nós somos. Somos homens, somos pó, somos natureza humana, mas Deus não. Deus é infinito, Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Ele é todo poderoso. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus chega a gemer, para que a nossa oração possa chegar a Deus da maneira correta. Eu fico imaginando como a gente é frágil. Até a nossa oração Deus precisa corrigir. Até a nossa maneira de falar com Ele precisa de um reparo. Até aquilo que nós queremos expressar como a mais clara e transparente expressão da nossa vontade precisa passar por um aperfeiçoamento. E a Bíblia diz também que esse Deus soberano, Ele sonda os corações. Ele não conhece por fora, Ele conhece por dentro. Ele não sonda aquilo que eu falo, Ele sonda aquilo que eu não expresso, aquilo que está dentro, aquilo que está escondido, aquilo que está no interior. Ele sonda, Ele prescruta, ou seja, Ele vai lá no íntimo, Ele sabe a intenção, Ele conhece cada detalhe, cada movimento das minhas motivações. Ele conhece também a mente do Espírito, ou seja, esse Deus soberano. Ele sabe que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, está pensando a respeito da minha vida, a respeito da história, a respeito da manhã, a respeito dos seus próprios propósitos, a respeito daquilo que Ele está planejando, a respeito daquilo que eu não sei, que você não sabe. Ele conhece tudo o que se passa na mente eterna do Espírito Santo. E por causa deste conhecimento dele mesmo e de nossas vidas, é que Ele intercede por nós, é que Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque nós não temos a mesma compreensão de Deus, porque nós não estamos no mesmo patamar de Deus, porque nós muitas vezes não oramos como convém, porque nós não sabemos o que Deus quer. E porque nós não sabemos o que Deus quer, nós entramos em crise. Porque nós não sabemos como Deus realiza as coisas, nós entramos em crise. Porque nós esperamos que Deus venha por um caminho e vem por outro caminho, e isso traz à nossa vida dificuldade. Mas eu quero compartilhar com você, quando você começa a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, você tem que se abrir, você precisa se abrir para um Deus muito maior do que você imagina que Ele é. Você precisa abrir a sua mente e o seu coração para compreender os parâmetros de como Deus opera, porque Ele é diferente da nossa vida. Quem conhece a Deus, ele sabe que Deus é um Deus responsável.
Ele sabe que Deus controla a história. Ele sabe que tudo que acontece ao seu redor não é por acaso. Ele sabe que aquilo que está fora do controle da sua vida está diretamente no controle de Deus. Ele sabe de tudo isso. E o que nós observamos nesse trabalhar de Deus é que Deus trabalha para que nós venhamos parecer com Jesus. Veja o que diz no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Para que Deus me alcançou? Para que eu possa parecer com Jesus. Para que Ele venha trabalhar no meu caráter, no meu temperamento, nas minhas qualidades, nos meus defeitos. Para que Ele venha aperfeiçoar a minha vida. Para que Ele venha trabalhar na minha maneira de ser, de expressar, na minha maneira de viver, na minha maneira de falar, na minha maneira de ajudar as pessoas, na minha maneira de relacionar-me com as pessoas. O interesse de Deus é que eu pareça com Jesus. Agora eu quero que você pare um pouco e pense aqui. Para parecer com Jesus, eu tenho que deixar de parecer com a minha natureza pecaminosa. Eu tenho que deixar de parecer com Adão. Eu tenho que deixar de parecer comigo mesmo. Eu preciso parecer com aquele que é perfeito, com aquele que não erra, com aquele que é santo, com aquele que é justo, com aquele que é puro, com aquele que não existe nele trevas nenhuma, é só luz. Então, se eu pretendo chegar a parecer com a imagem de Jesus, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida para tirar tudo aquilo que me impede de refletir a imagem de Deus e glorificar a Deus através da minha vida. Porque todas as vezes que eu apareço, Jesus não aparece. Todas as vezes que a natureza humana aparece, Jesus não aparece. Todas as vezes que eu cometo algumas coisas que estão fora da vontade de Deus, eu não estou reproduzindo a vontade de Deus na minha vida. Quem era Jesus? Jesus disse que a vida dele, a comida dele, o dia a dia dele era fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade daquele que lhe enviou. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É que Deus permite muitas coisas em nossa vida, justamente para que esse trabalhar de Deus aconteça. E essas coisas venham cooperar, ajudar, fortalecer, concorrer, contribuir para que eu seja diferente. Para que algo de bom na minha vida aconteça, para que a vontade de Deus na minha vida se cumpra, para que a glória dele se revele na minha vida, para que eu pareça mais com Jesus, para que o Evangelho seja mais visto, para que eu seja mais sal da terra e luz do mundo, para que eu faça diferença no mundo que não quer saber de Deus, para que eu possa levar o Evangelho com mais autoridade, para que o Evangelho seja pregado não somente através das minhas palavras, mas também da minha vida. Mas uma outra lição que eu aprendo, além de quem conhece a Deus, conhece a sua soberania, é que quem conhece e ama a Deus, provará da sua misericórdia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus na sua vida, o que acontece ao seu redor, na sua história, seja de bom ou de ruim, seja de doce ou amargo, seja de fácil ou difícil, seja compreensível ou incompreensível, aquilo que acontece na minha vida desde o nascer do sol até o seu ocaso, aquilo que acontece nas noites escuras da minha alma, aquilo que me faz chorar, aquilo que acontece de triste na minha vida, aquilo que eu não desejo para mim nem para outra pessoa, todas as coisas, a Bíblia diz que porque eu amo a Deus, porque eu sirvo a Deus, porque eu quero a vontade de Deus na minha vida, porque eu quero um relacionamento com Deus, porque eu temo o seu nome, porque eu gosto de ter Deus na minha vida, porque eu me agrado estar com Ele, a Bíblia diz que Ele usará de misericórdia para comigo.
Você ama a Deus? Como é, pastor, que eu sei que amo a Deus? Eu coloquei algumas coisas que nos ajudam a entender como nós amamos a Deus. Quando a nossa obediência a Ele é real, é verdadeira, não é só uma coisa teórica. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 21, aqueles que me amam, esse guarda, observa, obedece os meus mandamentos. Eu virei a Ele, me manifestarei a Ele. Então quem ama a Deus tem a ver com a vida de obediência. Se você não vive uma vida de obediência a Deus, você pode até cantar, você pode falar que eu amo, mas esse amor não é traduzido segundo as Escrituras dessa maneira. Aquele que ama a Deus não vive para si mesmo, não pensa só no seu mundo, não vive em função da sua própria vontade todos os dias. A Bíblia diz que quem quiser perder a sua vida, por amor a Ele, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que quiser amar a si mesmo, aquele que quiser viver para si mesmo, aquele que só consegue enxergar o mundo em torno da sua própria vida e por meio dos seus desejos egoístas. Mas eu sei que ama a Deus também quando nós reconhecemos a sua soberania, mas não somente reconhecemos, nós nos sujeitamos a ela, nós nos dobramos diante da sua soberania, nós aceitamos a sua vontade, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja. Eu não me revolto, eu não murmuro, eu não critico, mas eu digo: Deus, talvez eu não esteja entendendo nada, talvez isso poderia ser diferente, mas porque eu sei que o Senhor é soberano, e eu amo a este Deus a quem eu sirvo, então não vou relutar contra a tua vontade, pelo contrário, eu me arrependo no pó e na cinza, como disse Jó, e espero a ação, o poder e os resultados da vontade de Deus na minha vida. Quando eu amo a Deus, eu me rendo a Ele. Eu imagino que Jó amava mais a Deus no final da sua caminhada, da sua trajetória, do que no início. Jó conhecia mais a Deus no final da caminhada do que no início. Jó compreendia o caminho de Deus mais profundamente no final da sua vida do que no início. Porque Jó teve o seu tempo de paciência e teve o tempo de impaciência também. Jó não foi paciente o tempo todo. Jó muitas vezes questionou a Deus. Jó entrou em crise em alguns momentos, e Deus teve que ser duro com a sua vida. Deus teve que mostrar para ele que Ele é soberano, que Ele é grande. Ele disse para Jó: Jó, aonde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Qual o caminho do navio no meio do mar? Como se formam os ossos de um bebê, de uma criança, no ventre de uma mulher que está grávida. Ele perguntou a Jó essas coisas. Ele perguntou a Jó tantas outras realidades, que estava dizendo, em outras palavras: Jó, você não sabe de nada. O problema de nós aceitarmos a soberania de Deus é entender que a gente não entende nada. É a gente aceitar que Deus é Deus, que a gente é homem, que a gente não compreende tudo, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que algumas coisas que Deus faz foge à minha lógica, que algumas coisas que Deus faz não combinam com o meu jeito de ser, nem com as expectativas da minha vida, nem com aquilo que eu pensava que Deus era. E porque Deus é soberano,
ele contradiz a minha maneira de pensar, de viver e de ter expectativas ao seu respeito. Mas é bom saber o que Deus fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11. A Bíblia diz assim, o profeta Jeremias, falando sobre quem Deus é, entendendo que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus próprios pensamentos, entendendo que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos, ele disse, eu sei, eu conheço. Lembra de Paulo falando no início, nós sabemos que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Esse Deus soberano, Ele não é um ditador. Esse Deus soberano, Ele não tem prazer no seu sofrimento. Esse Deus grandioso, Ele está trabalhando, Ele está agindo para o bem da minha vida e da sua vida, para o bem da nossa nação, para o bem da nossa cidade, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conhecem a Deus, para o bem da sua igreja. A gente está passando dias difíceis, a igreja está vazia, as pessoas estão dentro de casa, outros estão nos hospitais, outros deixaram seus mortos nos sepulcros, deixaram seus mortos nos cemitérios, não tiveram nem oportunidade de velar, de estar com eles por um tempo maior, por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus. Mas apesar de tudo isso, eu sei que este Deus que ama a mim e a você, Ele está trabalhando acima da crise, no meio da história, para abençoar a minha vida e a sua vida, porque Ele tem pensamentos de bem, não é pensamento de destruição. Ele não quer acabar com o ser humano, Ele não quer acabar com a sua história, Ele não quer destruir a sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve, muito em breve, Ele vai se levantar em meu favor, em seu favor, em favor daqueles que o amam, para mudar este quadro. Mas uma última lição que nós aprendemos é que quem é chamado por Deus, Deus tem propósitos para você realizar para Ele. A Bíblia diz aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou porque Ele tinha algo para que eu pudesse realizar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que Deus preparou algumas obras de antemão. Isso se refere antes deles ter nos criado, para que andássemos nelas. Deus planejou algumas coisas, incluiu a minha vida. Ele é o protagonista e Ele está construindo a história, e eu faço parte dessa história. Você faz parte dessa história, e Deus vai cumprir aquilo que Ele tem através da sua vida, da minha vida. Nós não vamos partir para a eternidade sem que Deus realize o que Ele quer através da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que nós somos chamados, separados, escolhidos, destinados, tirados do meio de outros, para cumprir a vontade de Deus, para fazer aquilo que de antemão Ele preparou para a minha vida e para a sua vida. Isso quer dizer que dentro da minha família, na minha história, no meu trabalho, ao redor, existem algumas coisas que Deus vai realizar, e Ele vai usar a minha vida e a sua vida. Mas claro, todo instrumento que Deus usa, Ele precisa aperfeiçoar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essas coisas, um pouco mais adiante ele vai dizer algumas coisas, vai ser melhor compreendido pela igreja dos romanos. Por exemplo, ele vai dizer que Ele estende a sua misericórdia para quem Ele quer. Só entende isso quem conhece a soberania de Deus, quem sabe que Deus tem liberdade para fazer isso. Aqui não está em jogo a justiça de Deus, se é certo ou errado.
Aqui está em jogo a soberania de Deus. Ele é Deus, Ele é soberano, a misericórdia lhe pertence. Ele faz o que Ele quer com o que Ele tem. Ele pode realizar isso. Ele não precisa da minha autorização, da sua, da minha aprovação, da sua. Ele não precisa de nada disso. Ele é o Senhor, Ele manda, Ele tem a última palavra. Ele criou todas as coisas. Só existe misericórdia porque existe Deus, porque o coração dele está cheio de misericórdia. A misericórdia não tem vida independente, ela existe porque ela nasceu no coração de Deus. Por causa de tudo isso, eu queria que você, diante do sofrimento que você está passando, pudesse se comportar de algumas formas, de algumas maneiras. E aqui eu encerro esta mensagem, trazendo uma conclusão e uma reflexão para a sua vida. Pastor, o que é que eu vou fazer diante do sofrimento que eu estou enfrentando? Talvez seja o sofrimento de uma família que não tem o que comer. Talvez seja o sofrimento de uma família que perdeu um ente querido, de repente, que não contava com isso que está acontecendo. Talvez seja o sofrimento de alguém que perdeu o emprego, está dentro da sua casa, não sabe o seu amanhã. Isso tudo nos ensina primeiramente o que ele diz no versículo 26, e por isso ele nos assiste, nos ajuda, revela a nossa limitação. O vírus que está aí rondando o mundo, revela a nossa limitação. Limitação para vencê-lo, limitação para achar uma vacina, limitação para enfrentá-lo de qualquer forma, limitação para sair de dentro da nossa casa, limitação para tantas outras coisas. Nós somos limitados, nós somos frágeis, a nossa estrutura não suporta muita coisa. A nossa estrutura, ela depende da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Segunda lição que nós tiramos do nosso comportamento como deve ser. Nós precisamos orar, aprender a orar, afinado com a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Por isso que Deus trabalha em nós, para nos ensinar a orar, para nos ensinar o que Ele quer, para nos ensinar a entender a vontade de Deus quando eu estou me relacionando com Ele em oração, para nos fazer menos confusos, menos complexos, menos incompreensíveis. É para isso que Deus está trabalhando. Então eu preciso entender que mesmo no meu relacionamento com Deus, eu preciso descobrir o que Deus está querendo fazer, para que a minha oração esteja coadunada com a sua vontade, e daí traga os resultados que Deus espera. Terceira lição, nós precisamos entender que por trás de tudo está um Deus que conhece os nossos desejos. A Bíblia diz que Deus sabe, Ele conhece os corações. Diante de toda essa realidade, Deus sabe que você não quer ser uma pessoa derrotada. Deus sabe que você não quer continuar nessa crise. Deus sabe que você não quer ser destruído por esse vírus. Deus sabe que você tem medo. Deus sabe que você está preocupado. Deus sabe que você está indefeso. Deus sabe que você precisa de um emprego. Deus sabe que você quer trabalhar. Deus sabe que você quer vencer esta fase. Deus sabe que você quer o melhor para a sua família. Deus sabe de tudo isso. Isso nos traz tranquilidade, porque se Ele sabe o que nós desejamos, Ele vai trabalhar e os pensamentos dEle vão se cumprir para nos dar o fim que nós desejamos. Aleluia. Quarta coisa que aprendemos a nos comportar diante da crise é que Deus tem uma vontade soberana e tudo o que Ele faz é na direção da sua vontade. Irmãos, não é só a sua vida que tem uma história, Deus também tem uma história. A sua vida está dentro da história de Deus, não é a história de Deus que está dentro da sua. É a sua vida que está dentro da vontade de Deus. Então o que Ele está fazendo, eu preciso compreender qual a minha parte nessa história.
O que é que Deus quer fazer comigo? Aonde Ele quer me usar? De que forma Ele quer que eu acabe? Depois de tudo isso, que eu fique? Aonde Ele está trabalhando? Qual o formato que Ele está me dando? Quando eu estou passando pelo sofrimento? Aonde Ele está fortalecendo a minha fé? Aonde Ele está enrijecendo a minha estrutura? Aonde Ele está provando o meu relacionamento com Ele? O que Ele quer tirar de dentro de mim? O que Ele quer fazer aflorar como virtude? O que Ele quer tirar como aresta? Jogar fora porque não presta? O que é que Ele está trabalhando na minha substância para me dar o fim que eu desejo, mas muito mais o que Ele planejou para a minha vida? Duas últimas lições. Entenda uma coisa: por mais óbvio que seja, nada acontece sem que Deus permita, mas o interesse dEle é sempre nos abençoar. Tem muita coisa que a gente atribui a Deus como se Deus estivesse limitado a coisas ruins, ou que Ele quisesse a minha destruição. Isso não é verdade. Deus permite muita coisa, como consequência do pecado do ser humano, como consequência do afastamento desse mesmo homem do próprio Deus. Deus permite muita coisa porque faz parte do seu projeto, da sua soberania. Deus permite muita coisa porque Ele quer alcançar outros através daquilo que eu estou vivendo. Mas Deus tem o controle. O controle não está na ciência, o controle não está na vontade ou no poder de um vírus. A história está nas mãos dEle. Ele é o sustentador de todas as coisas. E em último lugar, nós precisamos aprender a nos submeter ao trabalhar de Deus, para que os resultados de Deus aconteçam em nossa vida. Eu tenho dois caminhos diante do sofrimento. Eu posso me sujeitar à vontade de Deus, esperar que a graça dEle aperfeiçoe o poder no meio da fraqueza. Eu posso me sujeitar à vontade de Deus, esperar que Deus trabalhe e faça tudo o que Ele quer neste tempo, e que Ele produza os resultados que Ele pensou a meu respeito e a seu respeito. Ou eu posso me debater como um peixe fora d'água. Eu posso recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Eu posso lutar contra aquilo que Deus está de uma forma ou de outra dirigindo. Eu posso ir na contramão da vontade de Deus. Eu posso me revoltar contra a sua vontade. E eu posso não me submeter à sua soberania. Mas isso não acaba bem. O apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas, todas, aqui não é só coisas boas, aqui não estão só coisas positivas, agradáveis, todas as coisas, tudo o que acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu muita coisa ruim na vida de José do Egito. Ele foi lançado dentro de um buraco, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi humilhado pelas pessoas, ele foi para dentro de uma prisão, ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele foi tantas coisas, ele foi caluniado por aquela mulher, ele teve que viver numa terra distante, ele assumiu desafios que ele não esperava, ele teve que deixar a comunhão do seu pai que ele tanto amava. Tudo isso era muito ruim. Mas no final do capítulo 50 de Gênesis, ele diz que Deus transformou a maldição em bênção. Eu tenho esperança que nós vamos vencer tudo isso, porque Deus vai transformar a maldição em bênção, porque Deus vai mudar esse cativeiro, porque Deus está trabalhando, porque a minha vida e a sua vida não está na mão do destino, nem do amanhã,
nem das coisas que acontecem. A minha vida e a sua vida, que ama Deus, que foi chamado por Deus, está nas mãos do Todo-Poderoso, e você não vai acabar de qualquer jeito. Deus vai fazer convergir todas as coisas para a sua vontade, e você vai sentir-se amanhã uma pessoa abençoada, uma pessoa edificada, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa com mais fé, uma pessoa com mais alegria, uma pessoa com mais comunhão com Deus, uma pessoa mais saudosa da sua presença, uma pessoa mais fortalecida no Espírito, uma pessoa que ora mais, uma pessoa que adora a Deus em qualquer circunstância. Você vai melhorar, porque a mão de Deus está trabalhando na história da sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa nesta noite, junto com a sua família, mesmo diante do caos, dizer: Deus, graças te dou, porque o Senhor tem o controle da minha vida, porque o Senhor controla a minha história, e porque todas as coisas, até o coronavírus, Ele vai contribuir para o bem da minha vida, porque eu amo a Deus, e porque Ele me chamou com um propósito eterno. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar com a sua família, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelas pessoas que não estão entendendo nada, eu quero orar por aqueles que entraram numa crise por causa de tudo que está acontecendo. Eu quero orar por você que via Deus abençoando a sua vida e de repente, ao intervalo nela, você começa a sentir-se uma pessoa deixada de lado. Eu quero orar por você que mesmo caminhando com Deus, não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu quero orar por você que teve a sua fé abalada diante das circunstâncias. Eu quero orar por você que o diabo já está mirando, tentando tirar algum proveito da sua vida nesse momento de dificuldade. Eu quero orar para você que ama Deus, que serve a Deus, que ama este Deus além de todas as coisas, para que Ele alcance o seu coração e você possa dizer: Deus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, porque eu vou me aquietar, eu vou saber que Tu és Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, mesmo, Deus, no meio da adversidade, mesmo nesse deserto que nós estamos atravessando, mesmo na ausência, Senhor amado, aparente daquilo que aos nossos olhos são sinais de vitória. Pai querido, eu quero orar com as famílias nesta hora, as famílias que estão sofrendo, que estão angustiadas, que não podem, ó Deus, nem mesmo fortalecer umas às outras, porque precisam estar distantes umas das outras. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos, da igreja, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão chorando, daqueles que estão passando por dificuldade, daqueles que não estão entendendo nada, daqueles que estão pensando que é o final de tudo. Eu quero orar por elas, Pai. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle da história, é assim que a Tua palavra diz. Eu sei que tudo que está acontecendo, o Senhor ainda vai, ó Deus, convergir para o louvor da Tua glória. Ai, Espírito Santo, eu quero Te pedir, tome a família nesta hora, aquele pai de família que perdeu o emprego, que está quase à beira do desespero, que está angustiado, que está dentro de si desesperado, que não sabe o que falar para a esposa ou para os filhos, ou para aquele que tem uma vida com a renda melhor e agora está se sentindo ameaçado, aquele empresário de uma pequena empresa, ó Deus, que sabe o quanto esses dias parados fazem diferença em sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus faz, ó Deus, com que essa maldição, esse sofrimento, essa luta toda, esse prejuízo, ele seja revertido para o louvor da glória de Deus. Ah, Senhor da glória,
Estende a tua mão. Deus, começa a mudar esse quadro. Começa a fazer uma reviravolta. Começa, Deus, a mudar esta pandemia. Começa, Deus, a destruir todo efeito. Começa, Deus, a soprar do teu Espírito e elimina esse mal. Faz, ó Deus, a ciência chegar, ó Deus, a uma vacina, um antídoto. Meu Deus, em nome de Jesus, mas eu quero te pedir também pela vida emocional das pessoas. Meu Deus, aquela pessoa que está preocupada, angustiada, aquela pessoa que está com medo, aquela pessoa que já entrou em depressão, aquela pessoa que está sozinha, aquela pessoa que não sabe mais o que fazer. Deus, estende a tua mão, porque tu és o socorro bem presente na angústia. Espírito Santo, dá vitória, Senhor. Glorifica teu nome. E que possamos dizer, como Jó, no final do seu sofrimento: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, hoje, a partir de hoje, os meus olhos te veem. Deus, em nome de Jesus, tira as escamas da incredulidade, tira as escamas do negativismo, tira as escamas, ó Deus, da mentira, tira as escamas da aparência humana, e traz, Senhor amado, a visão do trono, traz a visão da glória, traz a visão da tua presença no meio da crise, porque tu és um Deus que abençoa. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar, que a mão de Deus alcance a sua casa, para o louvor da glória de Deus. Levanta, Deus, aquele que está caído. Ergue o necessitado. Faz ele subir do monturo e o coloca no lugar que é devido ao teu querer. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra tenha achado guarida no seu coração. Que a palavra de Deus possa ter penetrado na sua casa e possa trazer mudanças em sua maneira de enfrentar o sofrimento nesses dias. Queremos lembrar que a Secretaria da Igreja continua funcionando de terça a sexta-feira, de 8 da manhã às 11, 2 da tarde às 5 da tarde. Continuamos também com oração todos os dias ao meio-dia, orando com as famílias, pedindo a Deus para que este quadro seja mudado no nome de Jesus Cristo. E vamos continuar clamando. O Deus que ouve a oração, Ele vai atender e vai responder favoravelmente à sua igreja. Eu creio que Deus vai dar um basta. Deus vai fazer este cativeiro ser mudado. Ele vai tirar as vestes de tristeza e vai colocar vestes de louvor. Deus te abençoe. Um abraço na sua vida, um abraço na sua família, o carinho da nossa parte e a nossa intercessão sempre em favor da sua casa. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até domingo com a mensagem da parte de Deus. E quem sabe, Deus já tenha eliminado tudo isso e possamos estar no templo. Vamos esperar em Deus. Se não for neste domingo, será em outro, será daqui a um tempo, mas nós vamos ainda adorar a Deus neste lugar, no nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor.